Olá pessoal, sejam bem-vindos. Aqui é o professor Fernando Lopes e nessa aula nós vamos começar a entender como que nós decodificamos as informações que aparecem na rede Ethereum. De nada adianta as informações serem públicas se elas aparecem codificadas e eu não sei decodificar. Eu vou olhar na blockchain, vou ver um monte de número e não vou entender absolutamente nada. E se os dados são o novo petróleo, nós precisamos extrair valor desses dados e para isso nós precisamos entender e conhecer esses dados. Então, nós vamos ver isso com um exemplo muito simples. Vamos analisar uma palavra, no caso cachorro, como que essa palavra apareceria codificada na rede Ethereum. Bem, a brincadeira é a seguinte: nós temos aqui 4 números. Tá? Primeira coisa, esses números obviamente vão significar uma informação que nós já vamos ver. E nós já temos uma dica: esse 0x significa que eles estão escritos em base hexadecimal. Caso você não se lembre que a base é hexadecimal, na base decimal você tem basicamente, se você fosse ler isso aqui em base decimal, seria 3 que multiplica 10 elevado a 0, que dá 1, ou seja, 3 vezes 1 dá 3, e 8 que multiplica 10 elevado a 1, que dá 8 vezes 10, 80, e por isso que nós lemos 83 da forma como nós lemos na base decimal. Mas na base hexadecimal eu não tenho 10 elevado a 0, eu tenho 16 elevado a 0 e tenho 16 elevado a 1. Dito isso, outra coisa de fundamental importância, dois dígitos aqui, né? Dois dígitos equivalem na base hexadecimal a 1 byte. Então eu consigo escrever com dois algarismos exatamente 1 byte ou 8 bits. Certo? Ok, então como que nós decodificaríamos isso de acordo com a regra, que é a regra de serialização ou deserialização RLP, ou Recursive Length Prefix? Pessoal, muito simples, embora na internet o que eu vi não é muito didático, tá? Os números eles vão aparecer sempre em intervalos, vão ser agrupados em intervalos. Nós vamos trabalhar com os dois primeiros intervalos aqui. E cada um desses intervalos ele vai indicar um tipo de dado e uma regra para que você faça a decodificação. No caso, se nós formos observar aqui, o 83, ele está onde? Está no segundo aqui, do 80 até o B7, perfeito? Então nós já demos o primeiro passo, identificar em qual desses grupos que o nosso byte ele vai estar. Vai estar. E, bem, aqui eu tenho formato tradução para o decimal, ou seja, o 80 em hexadecimal significa ele é 128 e o B7 183. Então aqui isso me diz que esse intervalo, se o byte se enquadrar nesse intervalo, ele é uma string e é uma short string. Ou seja, ele é uma string de no máximo 55 bytes. Perfeito, então nós já sabemos que é uma string, que isso aqui é uma string e que isso aqui é uma short string com no máximo 55 bytes. Isso tudo eu vejo neste número 83. Mas está faltando uma informação importante. Como que agora, qual que é a regra então para decodificar? Bem, se uma string é do tamanho de 0 a 55 bytes, que nós já vimos que é o caso, a regra de codificação consiste de um único byte com o valor de 0 a 80, ou seja, nós verificamos ali, mais o tamanho da string seguido pela string. Como assim? Bem, nós identificamos o intervalo, pelo intervalo nós já identificamos qual que é o tipo de dado. E agora temos a regra de decodificação ou codificação. Eu sei que esse primeiro byte ele vai ter somado a ele o tamanho da string. Então observe que aqui no nosso caso nós temos 83. Aí para eu saber então, eu tenho aqui o tamanho da string adicionado a esse byte. Então para eu saber o tamanho da string basta que eu agora subtraia 83 de 80. Eu vou ter então o tamanho da string, que é 3, que seria 3 bytes. Então aqui eu tenho um byte, aqui eu tenho outro e aqui eu tenho outro. Então aqui está a minha string. Eu já sei que a informação que eu quero compreender ela está aqui. Ó. Agora basta eu entender o que significa cada um desses dígitos aqui. Bem, o 64 eu vou seguir a mesma ideia. Tanto o 64 quanto o 6F quanto o 67, eles estão neste segundo intervalo aqui. Ó. Ou melhor, no primeiro intervalo. Quando o meu byte ele está nesse primeiro intervalo, ele não está codificado RLP, ou posso dizer que ele é a própria codificação já RLP.
Então agora fica fácil, porque como eu já sei que é uma string, eu já sei o tamanho da string, o que eu vou fazer? Eu vou verificar agora cada um daqueles caracteres na tabela. Há uma tabela, caso você não saiba, que associa um número para cada letra. E essa tabela está aqui, né? ASCII. No caso, a letra, o 64, que nós temos ali no formato hexadecimal, ele equivale à letra D. O 6F equivale à letra O. E o 67 equivale à letra G. Ou seja, o que nós teríamos aqui? D, O e G. Que significa dog. Está aqui o nosso cachorro. Então é assim que nós codificaríamos ou utilizaríamos aí o processo de serialização para a palavra dog. É complicado? Bem, não é complicado desde que você entenda o processo, conforme nós mostramos aqui. Então você vai ter que primeiro identificar o primeiro byte, verificar em qual intervalo que ele está. Uma vez identificado o intervalo, você vai ter identificado já o tipo de dado que se trata, e aí para cada tipo vai ter uma regra de decodificação ou serialização. Certo? Um raciocínio similar como esse nós vamos utilizar, por exemplo, no caso para decodificar uma transação. E é muito importante, né, nós sabemos decodificar as transações, uma vez que nós daí vamos ter uma visão um pouco mais aprofundada daquilo que de fato acontece na rede Ethereum. Mas isso é apenas uma primeira aula para que vocês entendam a lógica do processo e nas próximas nós vamos ver como decodificar os outros tipos de dados, até mesmo informações relativas a smart contracts. Grande abraço e nos vemos na próxima aula.